Olá. A vida é uma mera sombra errante, um pobre ator que desfila e desfalece em sua hora no palco e depois já não é mais ouvido. É um conto contado por um idiota, cheio de som e fúria, que não significa nada. Nos anos 50, após Auschwitz e Hiroshima, esse célebre lamento de Macbeth parecia mais realista do que nunca. Enquanto a cortina de ferro descia de um hemisfério ao outro, um dramaturgo confessava: jamais consegui me acostumar completamente à existência, nem a do mundo, nem a dos outros, nem, acima de tudo, a minha própria. Às vezes, sinto que as formas são repentinamente esvaziadas de seu conteúdo, a realidade é irreal, palavras são ruídos despojados de qualquer sentido. E, não obstante, aqui estou, cercado pelo nimbo da criação, incapaz de segurar a névoa, entendendo nada, desorientado, arrancado de não sei que me faz sentir que não tenho nada. Ao materializar o seu drama íntimo no palco, Eugênio Ionesco, assim como Samuel Beckett, Arthur Adamov, Harold Pinter e outros de sua geração, criaram peças incendiárias para a cena teatral. Um jornalista reagiu assim: se uma peça bem feita deve ter uma história construída, essas não têm história nem enredo. Se uma peça bem feita é avaliada pela sutileza da caracterização, essas frequentemente não têm personagens reconhecíveis e oferecem à plateia quase marionetes mecânicas. Se uma peça bem feita deve ter um tema explicável, exposto com nitidez e ao fim solucionado, essas não costumam ter começo nem fim. Se uma peça bem feita ergue um espelho ante a natureza, retratando as maneiras e maneirismos da época em cenas articuladas, essas com frequência parecem ser reflexos de sonhos e pesadelos. Se uma peça bem feita se baseia em réplicas espirituosas e diálogos aguçados, essas muitas vezes consistem em balbucios incoerentes. Longe de desmoralizá-las como peças mal feitas, contudo, Martin Esslin pretendia despertar o público para uma poderosa linguagem poética, a mais capaz de exprimir os dramas de seu tempo e, por isso mesmo, de transcendê-lo. O termo que cunhou, teatro do absurdo, exerceria desde então um magnetismo irresistível em nosso imaginário cultural. E embora esses autores jamais tenham formado fila sob um manifesto ou programa comum, acabariam estereotipados como expoentes máximos do vanguardismo. Ironicamente, não há traço em suas obras do desprezo à tradição característico das contraculturas. Ao contrário, segundo Ionesco, o que as pessoas chamam vanguarda só interessa na medida em que marca um retorno às fontes. Somente se integra a uma tradição viva, atravessando um tradicionalismo esclerosado e um academicismo desgastado. O trabalho de todo autêntico criador consiste em se livrar dos detritos, dos clichês de uma linguagem degradada, a fim de encontrar uma linguagem recém-nascida, simplificada, essencializada, capaz de exprimir realidades novas e velhas, presentes e passadas, vivas e permanentes, particulares e, ao mesmo tempo, universais. As obras de arte mais jovens e novas são reconhecíveis e falam a todas as ideias. Sim, conclui Ionesco, o meu verdadeiro líder é o rei Salomão, e Jó, esse contemporâneo de Beckett. Para discutir o teatro do absurdo, convidamos Fábio de Souza Andrade, professor de Teoria Literária e Literatura Comparada da Universidade de São Paulo e autor de Samuel Beckett, O Silêncio Possível, Luiz Fernando Ramos, professor de Crítica, História e Teoria do Teatro na Universidade de São Paulo e autor de O Parto de Godot e Outras Encenações Imaginárias, e Viviane da Costa Pereira, doutora em Literatura Francesa pela Universidade de São Paulo com a tese Ionesco Crítico. Viviane, eu mencionei aqui o termo criado pelo Martin Esslin, o teatro do absurdo, que vai fazer muito sucesso, mas é um termo dado a posteriori, embora não tanto, né? E como tal tem que ser tomado com um certo relativismo. Tem as suas virtudes, tem os seus limites, tem o seu alcance. Você pode explicar um pouco para os nossos ouvintes como surge essa denominação e explorar um pouco esses limites, esse alcance? Bom, o Martin Esslin, ele cunha esse termo em 1961, então ali muito próximo do período de produção, né, das primeiras peças consideradas os marcos iniciais do teatro do absurdo, que datam de 50. O que ele faz é olhar para essa produção jovem, contemporânea, e que tinha como traço comum também o fato de ser produzida por autores estrangeiros, não eram autores franceses, na maioria, então era o Ionesco, né, romeno, o Beckett, irlandês, e o Adamov, russo, né, de origem armena.
E ainda tinha o Genet, que era mais ou menos, era francês, mas que estava ali meio pária, né, daquela sociedade. Então ele junta esse teatro muito novo e lê essa nova maneira de fazer teatro, que era muito diferente dos modelos tradicionais, muito diferente do teatro de boulevard, muito diferente do teatro clássico, muito diferente do que vinha sendo feito até então, da peça bem construída, né? Ele vai ler sob o signo do absurdo, que é o que está em voga naquele momento, que é o existencialismo, principalmente do mito de Sísifo do Camus. Então, se você puder explicar rapidamente essa relação com o Camus... Tá. O Camus tinha lançado o ciclo, na verdade, do absurdo, né? É ali o Estrangeiro, né? O romance, o mito de Sísifo, o ensaio, em que se coloca a questão do homem absurdo, o homem que se vê diante da falta de sentido da existência, né? A gente está ali no pós-guerra, pós-segunda guerra, e é o divórcio, né? É o divórcio total entre homem e mundo, né? É o divórcio também em relação a Deus, que o homem se vê abandonado, né? E nesse divórcio homem-mundo, o mais importante, na verdade, é a consciência de que a existência não tem sentido, né? Então, esse homem absurdo é o homem que tem consciência de que vive como tal Sísifo e que continua vivendo e que rola a sua pedra até em cima da montanha, e ela vai cair, ele vai continuar rolando, e ele é condenado a uma existência. E o trabalho que ele é condenado a fazer não tem objetivo, não tem nenhuma finalidade. Certo. Então temos essa ideia do absurdo, o termo teatro do absurdo, que a gente tem que tratar com muita cautela, mas que ao mesmo tempo tem um apelo forte, né? Quer dizer, acho que ao longo do nosso encontro a gente vai ver até onde essa ideia do absurdo se aplica ao teatro desses autores, até onde não. Mas eu acho, Luiz Fernando, agora que a gente viu um pouco a posteriori, vamos voltar a priori, atrás, a genealogia desse teatro, né? Primeira metade do século XX, momento de muita efervescência, a época dos modernismos. Se a gente puder começar a mapear esse panorama, né, pensando na nossa aproximação rumo ao teatro da década de 50 ali, quais são os elementos principais assim que vão se erguer ali, e o material que depois vai ser usado pelos nossos dramaturgos, né, de hoje, no campo do nosso interesse hoje? Talvez a gente possa ter duas vertentes que vão determinar um pouco essa cena do pós-guerra. Que remete ao fim do século XIX, que é a chamada crise do drama, que foi descrita magistralmente por um pesquisador alemão, Peter Sonde, de linhagem hegeliana, mas com muita intuição crítica, e que vai mostrar como, a partir de Ibsen, a partir de Strindberg, a partir de Chekhov, de algum modo, a forma dramática, como se conhecia, a forma da peça bem feita, desse drama fechado em si mesmo, começa a não dar conta das temáticas e dos conteúdos que esses dramaturgos passam a querer, de formas diferenciadas, tratar. Então, o Ibsen ainda é um praticante da peça bem feita e é um maestro de conseguir espremer temáticas que já são de subjetividade, de antecipação onírica, de projeção para o futuro, enfim, temas que não eram habituais ao drama, aparecem bem aprisionados nessa forma dramática. No caso do Strindberg, você já tem uma espécie de esgarçamento dessa forma dramática, ele já começa a escrever a peça de estações, quer dizer, a peça já não se fecha em si como um ciclo fechadinho. O Chekhov é uma outra forma de esgarçamento desse drama. Na verdade, os personagens falam, mas na verdade não há mais a consequencialidade, digamos assim, que havia na peça bem feita. Enfim, então o Sonde vai mostrar como, de várias maneiras, e até chegar no teatro épico brechtiano, você vai ter uma espécie de expansão do dramático, que essa crise, digamos, de forma e conteúdo gera, e isso vai abrir vai
por exemplo, num viés brechtiano, de análise brechtiana, vai gerar o que eles vão chamar de teatro épico, né? Um teatro que já não é mais teoricamente dramático. A outra vertente é a vertente da própria desenvolvimento da cena, quer dizer, você passa a ter a emergência da figura do encenador, que está ligado também de alguma maneira com essa crise, porque se o texto já não resolve tudo, alguém precisa resolver isso em alguma instância, que é na instância da encenação, e você tem alguns profetas dessa nova teatralidade, que é o Gordon Craig, o Adolf Appia, que vão pensar o teatro não mais como um subproduto da literatura dramática, mas como uma arte com substantiva, quer dizer, que tem as suas próprias leis, que tem a sua própria essência, digamos assim. Então isso vai gerar todo uma nova perspectiva de que a cena em si é uma arte que merece ter as suas próprias regras, digamos assim. Então essas duas, vamos dizer, tendências, elas vão em idas e vindas, em fluxos e refluxos, gerar uma nova compreensão do teatro que mais ou menos, principalmente esses dois autores que a gente está falando, tanto o Beckett como o Ionesco, vão refletir fortemente, tanto no aspecto de já produzirem dramas que já, digamos assim, não estão para além da crise do drama, que já tem uma espécie de outra perspectiva construtiva, né? Como também dramas que já se são escritos pensando na cena, quer dizer, que ambos vão ter, talvez, como eu acho que até o que os une, o que os aproxima mais do que essa temática do absurdo, é o fato de ambos começarem a escrever rubricas, que são rubricas instauradoras de cena, que passam a ser escrituras de cena potenciais, e no caso do Beckett ele vai realmente se tornar encenador dos seus próprios textos, e no caso do Ionesco, se não o fez, mas ele tinha uma tensão muito forte com os seus próprios encenadores, porque ele tinha uma visão muito clara do que ele queria na cena. Então, é uma cena que já é projetada pensando na materialidade cênica e não mais nesses conteúdos temáticos que a dramaturgia mais convencional costumava tratar. Agora, pode ser interessante, Fábio, você me diz, mas essa experimentação se faz em outros campos também, né? Na literatura, nas artes plásticas. Como que esses autores, né, na década de 50 vão se apropriar, né? O que eles vão pegar? Eu penso aqui em Kafka, por exemplo, né? E aí o repertório é imenso, você diz pra gente, mas como que eles vão se apropriar dessa efervescência do modernismo em outras artes? Bom, de alguma maneira, eu pensando no caso específico do Beckett, por exemplo, o caminho é de trabalhar com a essencialidade dessa tradição e com os pontos de esgarçamento de falha de que a Viviane falava e de que o Luiz falava também, no sentido de construir uma linguagem nova a partir de detritos, de ruínas, de falha, e essa dificuldade de assimilar essa novidade da forma que o Wessling tenta, de alguma maneira, tornar visível, tornar compreensível num livro totalizante que tem esse mérito de sinalizar para a importância desses autores, né? Eu acho que, se eu pudesse voltar um pouquinho na nossa conversa, eu queria dizer que, de alguma maneira, a maneira do que acontece com, por exemplo, o Lehmann, que é um teórico do pós-dramático hoje, da importância da cena sobre o texto no teatro mais recente, um engano é tomar a obra dele como um manifesto teórico ou conceitual. Ele é mais um crítico de espetáculos, e um excelente crítico de espetáculos que dá a ver fenômenos que não podem ser fechados de maneira programática ou em manifestos, né? Mas que merecem ser vistos como um conjunto de um cenário. O Wessling faz a mesma coisa, né? Ele intui que tudo aquilo compõe uma novidade importante e, apesar das variedades individuais, precisa ser mostrado como uma resposta a uma necessidade expressiva que é do espírito do tempo e que é, ao mesmo tempo, sinalização de esgotamento de uma tradição na direção da valorização do fragmento, da impossibilidade das explicações totalizantes e, enfim, isso esse livro faz. E isso se dá em todas as artes, né? Por processos variados, ou de aproximação das artes da experiência do homem comum, né? Da dissolução da arte na vida, que algumas grandes vanguardas tentam fazer, uma simplificação de linguagem, uma parada desses discursos, uma espécie de parada, grande parada dos recursos grandiloquentes em falência, né?
esses autores trazem, né? Então, o fim da possibilidade de você construir uma história com começo, um enredo bem acabado, né? A causalidade ruindo, a profundidade psicológica ruindo, isso tudo esses autores trazem. E as várias artes trazem. No caso do Beckett, que começou como prosador, por exemplo, isso é um programa que atravessa os vários meios em que ele vai atuar. Não é? E quando ele chega ao teatro, ele vai aos fundamentos da linguagem dramática para mostrar a exaustão de maneira experimental, tateante, inovadora, a exaustão de uma convenção. Wesley nota isso é interessante no livro dele. O tempo todo ele sinaliza para novidade, a dificuldade de trabalhar com um horizonte de expectativas que não conhece essas peças e pede delas, desse teatro, uma lógica que ele não mais traz, né? Agora, você mencionou que o Beckett começa como novelista e depois vai para o teatro, mas logo na segunda peça, Esperando Godot, que é estreada em 53, né? O sucesso já, pelo que eu entendo, é quase imediato, né? O Rinoceronte do Ionesco um pouco depois, a gente vai distinguir aí os dois estilos, os dois autores, mas se vocês puderem um pouco explicar ou tentar explicar para o ouvinte o que explica, no fim, o sucesso dessas peças, esse sucesso, esse impacto de peças que podem soar bastante herméticas, assim, de cara, assim, né? Mas a empatia parece ter sido grande, a popularização foi grande. Então, o que existe ali de tão original e, ao mesmo tempo, de tão impactante para explicar esse sucesso todo? Luiz? Bom, eu não sei, talvez é mais misterioso isso do que a gente pudesse, com uma resposta assim pronta, dizer. Quer dizer, eu acho que o Becker ele tem um texto anterior, não fosse a experiência dele de dramaturgo, como bem disse o Fábio, eu acho que não é uma passagem casual. Eu acho que ele, depois dos romances da trilogia Molloy, Malone Morre e o Inominável, ele chega numa espécie de beco sem saída na literatura, né, do ponto de vista de esgotamento das referencialidades, né, e acho que ele percebe que o teatro, com a sua materialidade, com a sua espacialidade, com sua situação tempo-espacial, oferece um novo material para ele trabalhar essa proposta que continua sendo, de algum modo, como a gente poderia dizer de uma forma bem simplória, desmoralizar a representação, né? Desmoralizar o projeto de uma representação estética. Ele está ligado com os irmãos Van Velde, que tem a ideia da impossibilidade dessa representação, né? Então, os poucos textos estéticos que ele escreveu, ele enuncia essa meta que me parece que ele persegue a vida toda. Então, quando ele vai para o teatro, ele vai explorar essa materialidade nesse sentido. Então, ele faz um primeiro texto, que é o Eletéria, que é um texto ainda, digamos, de balanço da tradição anterior. Tanto que ele nunca quis publicar, porque ainda não é um Beckett puro, é como se fosse um diálogo dele com a tradição. Os autores que primeiro escreveram sobre essa... A Martha Wesenfeld fala que é o manifesto do Beckett, assim, estaria para o Beckett como o prefácio de Senhorita Júlia esteve para o Strindberg. Mas ele suprime isso da sua obra, ele só aparece agora, depois de muitos anos dele morto. Mas assim, então Esperando Godot é a primeira peça mecanismo, já que ele está trabalhando de alguma maneira como muito bem disse o Fábio, esse esfacelamento ou esse esgotamento de uma forma, né, de uma convenção, e que ele está querendo desmoralizar. E ao mesmo tempo, então, a gente pode imaginar que aquela plateia francesa de um pós-guerra, tentando responder a sua pergunta, que me parece uma pergunta muito difícil, qual é a fórmula do sucesso, mas cria um impacto e um estranhamento que talvez combinada com outros fatores, acho que é uma situação multifatorial para que você explicar um sucesso que ele obteve de cara, né, acaba caindo nas graças da crítica. E no caso de Ionesco, talvez você possa falar melhor, porque eu não sei exatamente essa estreia do Ionesco, como é que foi recebida, assim. Do Ionesco é um pouco diferente. A estreia, ela é muito problemática, na verdade.
A primeira peça, que é A Cantora Careca, ela é um fiasco de público, ela é um fiasco de crítica, e isso se estende. O Ionesco, ele produz muito, né? Ele escreve muito, ele escreve uma peça por ano, ele coloca em cena, e esses primeiros textos, eles têm uma acolhida muito ruim, porque são justamente esses textos mais experimentais, né? Esses que estão traduzindo mais de perto um teatro experimental de vanguarda, em que você tem uma quebra maior em relação à peça bem feita, essa exploração da linguagem, né? A exploração do clichê, a proliferação, né? A destruição da causalidade, a ruptura da personagem, né? Esse esfacelamento todo, isso é muito mais visível nas primeiras peças, né? Na Cantora Careca, nas Cadeiras, na Lição. O Rinoceronte é a peça da virada do Ionesco. É uma peça longa, né? Antes eram peças em 1 ato, o Rinoceronte é uma peça em 3 atos, e é uma peça que conta uma história. Você quer resumir a história pra gente? Sintetiza. Tá, eu diria que é uma metamorfose do Kafka com uma lente de aumento, né? Ali você não tem uma transformação, você tem uma cidade que se transforma, né? Você tem uma epidemia de rinocerite, né? São as pessoas se transformando em rinocerontes às vistas do público, né? Dos espectadores. Mas é uma história que se pode resumir, que se pode contar. E você tem definição de personagens, você consegue apreender essas personagens. E tem um herói, né? Ali um herói anti-herói, né? Que busca resistir dentro da sua solidão, da sua impossibilidade de se tornar também uma besta, né? Também um rinoceronte. Ele resiste solitário à epidemia. Certamente Ionesco bastante impressionado pela ocupação nazista, né? Mas o tema, né, da rinocerite pode representar outras coisas. Se puder dar uma ideia das possibilidades aí de... O que ele costuma afirmar é que é todo tipo de totalitarismo, né? A primeira imagem de rinoceronte, na verdade, ela aparece num diário do Ionesco da década de 30, no Raison Passé, Passé Présent, em que ele fala, na verdade, do fascismo na Romênia. Então, ele diz lá que os amigos estão aderindo ao fascismo e os amigos estão virando rinocerontes, né? Então, essa imagem de rinoceronte que ele vai usar em 60, né, na peça, já aparece em 30 no diário, né? Para se referir àquele movimento fascista na Romênia. E depois é o nazismo, e depois também pode ser o comunismo, e todo tipo, na verdade, de regime totalitário que quer impor uma ideia ou suas ideias e tirar a liberdade, né? O Ionesco tem muito essa... Ele se coloca ali naquela peça, né? O Béranger, né, o personagem central ali, é um pouco ele, né? Que tem esse orgulho de querer ser solitário, né, e resistir. Agora, vamos voltar para o Godot, justamente para a gente ver um pouco de um pouco do outro e aí começar a comparar, né? Fábio, se você puder também sintetizar aí o enredo, ou o que se pode chamar de enredo do Godot. Difícil porque, de fato, é uma peça em que nada acontece 2 vezes, como já disseram, né? Uma peça em que você tem a predominância de uma espera manca, né? Uma espera por essa consequencialidade, por essa razão que se completa no ato, pela construção, por um tempo que leva ao progresso, que não mais vigora, não é? Dominada por um cotidiano que, ao mesmo tempo, inquietante e familiar e estranho, não é? Eu vou abrir um parênteses. Eu acho que é interessante o que a Viviane vinha dizendo, se você pensar nos méritos e nos deméritos do livro do Wesley, para tomar novamente a categoria do absurdo em relação ao Ionesco e ao Beckett,
é que nessas peças, ele enfatiza muito isso, você tem, e isso é um dos méritos do livro, você tem uma predominância de um clima que é do Unheimlich, do familiar estranho, perturbador, do cômico e do trágico misturados. Come-tragédia, ou tragiccomédia, e a gente pode pensar que as ênfases são variadas. E que isso responde, também, isso tem a ver também com a repercussão imediata que isso tem. Responde a uma inquietação de origem histórica, não é? Uma falência de um ciclo longo da razão, uma falência do ciclo longo de outras formas de representação na arte, miméticas, como o Luiz Fernando falava, que estavam na música até, uma lógica, né? Com a qual vai se rompendo nas artes visuais. Essa ruptura pode ser pelo choque, como na linguagem das vanguardas, mas aqui o estranho de que a gente fala é um estranho diferente da lógica onírica e libertadora, do surrealismo, por exemplo, não é? Ou do futurismo, do dadaísmo. É uma lógica que tem a ver com essa, de novo insisto, a impregnação da experiência histórica, às vezes não alusiva imediatamente uma experiência como a ocupação nazista ou a Segunda Guerra, ainda que elas estejam lá presentes. Há um ciclo histórico mais longo, não é? Que vem par e passo com uma novidade formal. Então, o interesse desses autores não está no maior ou menor engajamento, no maior ou menor nível de articulação política que eles têm, mas está nessa percepção de uma insuficiência da experiência, né, uma novidade da experiência, que pede uma forma nova. Não é? Então essas peças desconcertantes, que a crítica de boca a boca vai tornando tão bem-sucedidas, são intrigantes ao mesmo tempo, né? Então, uma peça em que a gente não sabe bem como resumir o enredo, não sabe bem se os personagens têm profundidade ou não, eles parecem uma espécie de desenho simplificado, de um suportes para uma ação que não existe. Então, é um nada que acontece, né? Mas, como já dizia o Demócrito, nada é mais importante do que o nada. Tem o Beckett repetindo isso. Nada é mais real do que o nada. E quando a arte está às voltas com esse nada a ser feito, ela ainda faz alguma coisa, né? Então, digamos que nesses dois atos, dois vagabundos, dois personagens marginais, incapazes de articular planos, de se libertarem de um tempo meio infernal e circular, esperam por um objeto de cuja existência não se tem certeza, e essa espera se eterniza porque eles mesmos estão presos num tempo que não progride, né? Estão submetidos a uma única lógica, é a lógica da falha progressiva, decadente, entrópica. Isso que aparece ali com elementos de familiaridade, de cenas de convivência cotidiana, de vaudeville, de humor fora do lugar, que o inquietante predomina, mas ainda ali há espaço para o riso de si mesmo. Não o riso puro, o riso metafísico, mas o riso de si mesmo. Ainda você tem isso lá. Então, digamos que o livro, eu acho que do Wessling, eu volto a isso porque eu acho que é uma coisa importante, porque tem limites quando ele tenta articular características comuns, formais, entre esses autores que são tão diferentes. Mas ele tem méritos porque ele percebe que ali há uma família espiritual, enfim, que muda o estado de arte da coisa, do teatro contemporâneo, da cena contemporânea, e de forma muito essencial, não é? Então aí eu acho que ele avança. E percebe que se é um teatro que não se constrói mais da maneira clássica, produz imagens muito impactantes, né? Isso é outra trajetória de ruptura entre as várias trajetórias. O teatro épico mescla artes e o teatro desses autores também produz imagens muito... imagens cênicas muito marcantes. Ninguém esquece dos latões de fim de partida, ninguém esquece da árvore de Godot, ninguém esquece da Winnie enterrada no monte de areia, né? Vamos explorar a ideia do antidrama, que eu acho que ela está um pouco no ar do que vocês estão falando aqui, né? Ou seja, um teatro que põe em crise o próprio teatro, porque a ação, que é a essência, né, do teatro, em princípio a gente está numa situação de impassibilidade ali. O próprio diálogo no Beckett vai sendo reduzido a monólogos, ele vai sendo fragmentado, então ação e diálogo estão em crise, né? Como que esses autores, em especial Beckett e Ionesco, mas como que eles traduzem isso em drama, né? Quer dizer, como que eles fazem esse antidrama, né? E quais são as consequências disso pro drama na época? Pois é, talvez a gente também tenha que voltar um pouquinho, né? Imaginar que já no fim do século XIX, desde o simbolismo, autores como Maeterlinck, por exemplo,
começam a fazer um drama menos onde a centralidade da trama, que é um axioma central na poética aristotélica, que basicamente serviu como um modelo de análise do drama até aquele momento, já não tem a mesma intensidade, e a partir daí, com as vanguardas históricas, e existem milhares de influências sobre elas, mas talvez a própria influência nietzschiana de uma aproximação de arte e vida, quer dizer, não acabar esse ato entre representação e vida. Então você pode dizer que há uma espécie de antimimetismo generalizado que se confunde em algumas partes com um antidramático, quer dizer, o drama propriamente já não é mais suporte confiável. Então, os dadaístas, os futuristas italianos, os cubofuturistas russos, de alguma maneira eles vão ser muito incisivos nesse ataque ao dramático e ao mimético. A par de que, como eles foram muito radicais, o próprio teatro, digamos assim, estabelecido, a convenção dramática sobreviveu. O teatro comercial de grande Jacques Coupeau, por exemplo, que é um sobrevivente dessas vanguardas, ele vai retomar o pressuposto de que a figura central do teatro é o poeta dramático, e ele vai influenciar muito toda uma crítica, inclusive brasileira, que vai ser a crítica que vai estar recebendo essas peças nos anos 50. Né? Então, digamos assim, que você ainda tem uma prerrogativa do drama prevalecendo nesse momento. Mas talvez o que possa ser pontuado é que o Beckett, principalmente, me parece que aí sim está havendo um paradigma, está caindo um paradigma, porque mesmo o teatro brechtiano, que pela sua perspectiva épica, problematizava a ideia da dramática aristotélica, ele continua sendo dramático essencialmente, quer dizer, ele continua apostando na construção de uma trama, ainda que esta trama tenha ambições políticas, tenha ambições de tomada de consciência para o espectador que a estiver recebendo. No caso do Beckett, há um abandono dessa ilusão, né, de afetação, e ao contrário, há uma espécie de investimento na desmoralização, na desmontagem dessa estrutura. Né? Então, a circularidade a que o Fábio estava se referindo, ela não é pequena, quer dizer, não é uma consequência pequena, é uma consequência que vai ter consequências, é uma ação que vai ter consequências muito sérias, no sentido de que você deixa de ter a perspectiva de que o que constrói aquela cena é uma história prévia, uma trama prévia que é tramada por esse dramaturgo, e ao contrário, o que esse dramaturgo faz é tramar ações que já não são mais consequenciais, que não estão dentro de uma escala de previsibilidade. Então, eu diria que o Beckett, de algum modo, ele quebra esse paradigma dramático de uma poética dramática, como a que Aristóteles descreveu, e nesse sentido ele se encontra com aqueles ideólogos ou aqueles artistas que tinham previsto uma cena autônoma do drama, né? Que tinham pensado um teatro já antidramático nesse sentido, que já não era mais construído pelo drama. Então, nesse sentido que a gente vai poder encontrar uma confluência muito interessante entre o Beckett e o Robert Wilson, que é um artista que vai começar a produzir 10, 15 anos depois dele o seu teatro, mas que vai produzir um teatro a partir da matéria cênica diretamente, sem essa mediação do drama. O que o Beckett vai fazer pelo drama, pelas palavras, porque ele próprio vem dessa tradição de ruptura com o discurso literário e com ruptura com o discurso consequencial no drama. Então, mas então, se é possível hoje que o Lehmann, como foi citado pelo Fábio, fale num pós-dramático, esse pós-dramático que eu discordo, porque me parece que existe uma teleologia aí, parece que quer justificar por que o Brecht não fez isso antes que o Beckett, né? Mas o Beckett, de fato, ele instaura um teatro que já não é mais dramático, nesse sentido, da convenção dramática. Ele é um teatro, que é cena, que é material, que tem a sua própria lógica interna, que já não pode mais ser lido com esses pressupostos. Por isso que talvez essa seja uma das limitações do Wesleyan, no fim, que ele, apesar de ter detectado que havia alguma coisa importante acontecendo aí, claro, ele não detecta exatamente o que é. Claro. Né? Ele fica ainda numa explicação de conteúdo, temática. Exato, né? Exato. Quer dizer, o rótulo vingou porque ele tem uma
uma força quase publicitária, que era o que ele buscava naquele momento. Era assim. um título Era um de matéria do Guardian. Exato. E quando você lê aqueles capítulos finais, é onde são os pés de barro do livro, porque de fato não tem uma organicidade nessas manifestações. Quer dizer, esse espetáculo da ruína, da forma que você encontra no Beckett, você não encontra da mesma maneira como você dizia, né? Que o Rinoceronte tem uma especificidade, mas constrói uma história. Né? Então há diferenças. Né? Mas, por outro lado, ele observa, ele deu a ver um conjunto de autores novos, como a Viviane dizia. E intuiu coisas, como isso tinha ressonâncias da experiência histórica daquele momento, como isso tinha a sua força apoiada na experiência, na forma experimental. Né? E até mais tarde, se me permite, curiosamente, quando ele vai escrever sobre as peças televisivas, ele vai ter um insight. E ele já vai dizer que a partir daquela obra que o Beckett estava construindo para a televisão, que isso era 20 anos depois dessa primeira incisão que ele faz sobre o Beckett, ele vai cunhar o termo poética visual. Quer dizer, ele vai perceber que já se trata de um outro fenômeno, que não é mais de um fenômeno dramático, é um fenômeno de uma construção artística que tem uma outra As várias edições do livro foram sucedidas por prefácios, né, em que se não são propriamente meia-culpa, são relativizações. Você diz, olha, tomaram o livro pelo que ele não era. Mas o rótulo vingou, de fato, para muita gente. Adamova, Rabal, Beckett, Ionesco são uma trupe de meninos cantores, né? que todos juntos, né? Principalmente aqui no Brasil teve um pendor irresistível. Até outro dia vi uma manchete de jornal voltando. Volta e meia eles se busca essa alcunha, que é uma alcunha vazia, né? Se a gente pensar. Hoje ela não significa quase mais nada. Né? Vamos pegar os dois, o Beckett e o Ionesco, e tentar um estudo comparado aqui, né? E ver semelhanças e diferenças, dando, se possível, bastantes exemplos, né, para os nossos ouvintes de recursos técnicos, recursos de encenação, né, e coisas desse tipo. Viviane? Não, eu só vou voltar para o que o Luiz estava falando, esse teatro, mas acaba respondendo um pouco do que você está me perguntando. Esse teatro que confessa que é teatro. Acho que esse é o ponto que aproxima mesmo o Beckett e o Ionesco. Essa é uma das principais marcas, eu imagino, desse teatro dos anos 50. Esse teatro antidramático que se mostra teatro, e o Ionesco, nos textos do Note contre Note, o Ionesco escreve muito sobre teatro, né? Ele é um grande defensor do seu teatro, um polemista, né? E isso acaba colaborando para o sucesso das peças, né? Ele polemiza no jornal e isso faz com que as pessoas vão para as salas do teatro para assistir às suas peças. E nos textos ele vai falar de um teatro puro. Ele usa essa expressão, teatro puro, ou então teatro concreto, ou então um teatro abstrato. Né? Mas o que ele está... na verdade, tudo isso é para dizer um antidrama, esse teatro que não quer ser mimético, que não está querendo representar uma certa realidade, mas que está querendo se confessar teatro em cena. Né? E como é que ele faz isso? Né? Ele faz isso extrapolando a linguagem, ele faz isso colocando em cena uma linguagem feita de clichês. Os jogos de lógica no Rinoceronte, por exemplo, em que os discursos... tem um discurso do lógico que vai se encadeando com um discurso do lógico que é completamente absurdo, completamente fora da lógica, são silogismos ali vazios que vão se intercalando com um discurso, com um diálogo um pouco mais... que advém da angústia metafísica da personagem que diz, a solidão me pesa, a multidão me pesa, e enquanto isso, lógico, está falando
que o Sócrates tem 4 patas e o Sócrates é um gato, né? E por isso esse cruzamento, né, da angústia, do trágico e do cômico, como o Fábio dizia, né? Você fazer isso pela linguagem, por uma proliferação de clichês que vão esvaziando a linguagem do seu sentido, né? Essa é uma das marcas no teatro do Ionesco, principalmente, que vai aparecer de outra maneira no teatro do Beckett. Vamos ver alguns temas do Beckett. Sim, eu diria que um traço comum é essa exploração da forma fixa, né? Essa importância que a forma tem sobre as mensagens, a veiculação das mensagens. Ao contrário do Ionesco, o Beckett era alguém que falava muito reticentemente sobre a própria obra, não esclarecia e se recusava a pensar aquilo como uma plataforma para leituras alegóricas, né? Então, no symbols were non-intended. Nada de símbolos onde eu não os coloquei, onde não havia símbolos a serem colocados, né? A ambiguidade disso na versão em inglês. E então ele trabalha, digamos, com essa simplificação da forma e a exploração de mínimos recursos muito rigidamente orquestrados, que caminham também para uma exposição da natureza artificial, estética, construída dessa forma, os seus limites. Nesses termos, é um teatro não só sobre o próprio teatro, mas um teatro puro também, no sentido de que ele se encaminha para... Todas as vezes que o Beckett explorou outros meios, então, por exemplo, o cinema, ele escreve um roteiro de um filme que se chama filme. As peças podem se chamar play, podem se chamar peça, né? Então, é a essencialidade da forma. Ali é que está o gesto digamos, de radicalidade da obra dele, certamente ancorada num horizonte de memória textual e memória temática muito persistente. Então, são sempre os párias, os lumpens, pessoas na marginalidade, que representam também um certo momento histórico. Eu acho que assim, há muita comunicação da obra do Beckett, aparentemente, com o mito. De fato, o mito está lá, no Ato Sem Palavras a gente vê situações que podem ser sisíficas, pode ser de Tântalo, mas há, por outro lado, uma impregnação da experiência histórica muito visível também. Não uma alusão direta, mas esse resultado final da história europeia em especial, né, de que você falava, né, está muito presente na obra dele. Você depende desse diálogo com a tradição para entender a grandeza dela. Ela é uma das obras-chave do século XX nesses termos, porque ela é uma espécie de súmula e sumo de toda essa experiência, agora exposta na sua contraface de insucesso, de falha, assumida como o lugar interrogativo, né? O lugar da pergunta para onde nós vamos, ainda que a resposta seja negativa também, né? Acho que é um pouco isso. E talvez, para fazer mais um comentário sobre essa aproximação do Beckett com o Ionesco, talvez a diferença e o que engrandece o Beckett e apequena um pouco o Ionesco em relação a ele é que, a par de que o Ionesco no início, como muito bem disse a Viviane, havia um experimentalismo muito forte nos primeiros textos, que de alguma maneira ele vai se diluindo e o próprio Ionesco vai sendo um debatedor em prol do seu próprio trabalho e polemista, etc. e tal. Então, à medida que o Beckett, já nos anos 60, vai cada vez mais se aprofundando nessa radicalização, por exemplo, de se afastar desses conteúdos, desses temas, desses mitos, e vai trabalhando a própria forma, por exemplo, a partir de Play, né, que é a peça que costuma ser traduzida em português como comédia, mas poderia ser traduzida como peça só, e que ele começa a escrever fortemente com as rubricas, quer dizer, os autores só falam quando a luz acende sobre eles. Então existe essa incisão do Beckett encenador que começa a aparecer e que vai só se aprofundar e que vai chegar numa espécie de
ápice nas peças televisivas, em que ele vai controlar tudo, inclusive as imagens, ele está caminhando numa exploração exatamente vamos dizer assim, desses aspectos construtivos dessa cena pura, ou dessa cena concreta, ou dessa cena abstrata, que já não é mais sobre nada, ela é a principal mensagem sobre esse esgotamento de civilização. Enquanto que o Ionesco vai cada vez mais flertar, digamos assim, como se ele tivesse acreditado no Wesley e começasse a produzir a Ionesco, né? Então ele ficou um pouco refém da sua própria fama, digamos assim, e foi enfraquecendo. Então, se você pegar as últimas peças, são muito menos relevantes do que as primeiras, porque elas não têm essa... Então, nas primeiras ele ainda tinha uma consciência sobre a cena, que ele estava constituindo, que era uma coisa nova. Nas últimas ele já se torna uma espécie de repetidor desse projeto que ficou meio estacionado, né? Então aí há uma espécie de... É como aquela imagem do foguete quando está saindo da atmosfera que a gente vê nos filmes, quando eles vão para viagens estelares, que daquele arranque, assim, como se o Beckett tivesse dado um arranque e se distanciado muito do Ionesco, assim que eu pelo menos percebo. Podemos falar da recepção rapidamente aqui, o impacto que essa nova forma vai gerar, tanto nas técnicas de direção, nas técnicas de atuação, de composição da obra, né? Se vocês puderem selecionar alguns elementos dessa recepção ao longo da segunda metade do século XX. Eu acho que a própria, isso que a gente estava falando, que é essa tradição que hoje se diz pós-dramática, quer dizer, ela é filha direta do Beckett, quer dizer, não haveria um teatro como contemporâneo que você tem, por exemplo, eu vou citar o Henry Goebbels, que foi um encenador alemão que fez aqui no começo do ano em São Paulo, participou da Mostra Internacional de Teatro e trouxe um espetáculo que foi muito falado, porque era um espetáculo que tinha uma grande estrutura cênica, 5 pianos de cauda articulados numa estrutura mecânica e que eles, e sons e ruídos e vozes, sem nenhum ator em cena, sustentavam 1h30 de espetáculo, com grande impacto, inclusive, sobre os espectadores, né? Uma cena como essa, uma cena já sem atores, né? Uma cena que tem vozes, uma cena que tem movimento, a arte do movimento, como dizia o Gordon Craig, ela seria impensável sem essa passagem pelo Beckett. O Beckett, curiosamente, apesar de ele ter sido um escritor, me parece que ele opera uma revolução no teatro pelo texto contra o texto, né? Então, paradoxalmente. Ainda que você tenha também uma linhagem de autores para quem o texto ainda é muito importante, que devam muito a ele, né? O caso do Albee, do Pinter. Do Pinter, exatamente. Né? Que são autores que... São filhos numa outra linhagem. Numa outra linhagem, até, digamos, regressiva de uma certa maneira, porque eles voltam, né? Essa radicalidade do Beckett eles não seguem. São autores de Eles ficam ali. Ali, exato. Então, mas explorando ainda o sentido desse diálogo que explora o clichê e os ecos, a construção musical, as repetições, a não consecutividade que não se transforma em consequência. Então você tem também isso. Esse olhar, né, para a encenação, né, o autor que também encena, eu acho que é o principal legado mesmo, né, dessa vanguarda. E eu estava só lembrando, né, voltando bastante, estou falando de legado, mas vou recuperar uma coisa mais antiga. O Breton, quando ele assiste A Cantora Careca, né, ele fala: olha, tá aí o que a gente queria ter feito há 30 anos. Então, é muito da vanguarda e de colocar a própria linguagem em discussão, a própria arte em discussão, né? Problematizar a própria arte, né? Podemos fazer uma rodada final e eu vou propor uma conjectura aqui para vocês. Vamos assumir a tese do Aristóteles, muito conhecida, de que o teatro provoca uma espécie de purificação, de purgação, né? Tem esse efeito terapêutico tanto no meio social quanto no indivíduo. A tragédia através do horror, a comédia supostamente pela ridicularização também, mas o teatro dessa vanguarda dos anos 50, que depois vai se estender, se esse teatro nos purifica de alguma coisa, do que exatamente ele nos purifica e como?
Eu diria que ele nos coloca sem pele, é um pouco assim. Eu acho que o Beckett dizia que o teatro dele não era um teatro consolador, mas era um teatro que arranhava, que feria. E é curioso porque as reações das plateias são reações, às vezes, do riso incômodo no momento estranho, não é? Isso era impactante, inclusive, para o Ionesco também. As pessoas riam de coisas que para ele eram tremendamente trágicas, né? Então, eu diria que o efeito não é da purgação pura e simples de um desconforto, mas uma intensificação desse desconforto que é mobilizante, né? Então, não são peças para entretenimento em absoluto, elas são uma forma de reflexão que parte da singularidade concreta, das arestas, dessa capacidade de ferir que a arte tem, né? Então, é dedo na ferida. Eu diria que é isso, que é, do ponto de vista aristotélico, a gente precisaria de uma nova categoria, que é esse dedo na ferida. Viviane? Acho que, nossa, é difícil, mas concordo muito. E eu lembrei de uma primeira leitura do Jean Pouillon, quando ele vai ver A Cantora Careca, e ele faz uma leitura muito inesperada da peça. Ele faz uma resenha para a revista do Sartre, para Tão Moderna, e ele diz que A Cantora Careca era uma peça realista. E o Ionesco adora aquilo. E realmente, aqueles diálogos em que a mulher fala muito e o homem estala a língua, e as conversas, e as pessoas não têm o que dizer umas para as outras, né? Então, essa leitura de uma peça considerada absurda como realista, ela, de repente, coloca a gente diante de uma situação em que você pode ter um teatro ali que purga de uma alienação, né? De uma alienação que é estética, que é social, que é filosófica. Acho que é isso. Luiz? Uma coisa importante a gente pensar é que o próprio projeto aristotélico, quer dizer, esse efeito, o terror e a piedade que gerariam a purgação, a catarse, ele, no modelo aristotélico, ele só funciona cognitivamente, quer dizer, só é possível um espectador realmente se emocionar. Isso até há muita confusão, porque as pessoas acham que confundem isso, por exemplo, com o tipo de histeria do templo crente, né? Não tem nada a ver com isso. O que Aristóteles está falando, a catarse é uma catarse extremamente cognitiva, quer dizer, você acompanha um personagem, você antecipa o sofrimento dele, quando acontece você vive aquele sofrimento, e é assim que funciona dentro do modelo aristotélico. Então me parece que a grande mudança, não só a partir do Beckett principalmente, mas o teatro que contemporaneamente, algum teatro que contemporaneamente já não é mais dramático, ele afeta por um outro mecanismo que a gente não... é mais difícil talvez da gente descrever, mas que eu tenho tentado descrever como um tipo de efeito que eu estou chamando, em oposição à mimesis dramática, que exatamente propõe esse reconhecimento cognitivo, o que eu estou chamando de mimesis performativa, quer dizer, continua havendo uma representação, continua havendo uma afetação, mas é uma afetação que se dá muito mais de uma perspectiva sensória, de uma perspectiva, talvez a palavra gestáltica, né, nesse sentido que não é por um canal tão claro como a cognição. E eu uso uma metáfora para descrever que é a ideia de uma ficha que não cai, quer dizer, a ficha, em vez de ela cair e encaixar numa espécie de consciência e de redenção ou de alívio, ela fica orbitando, e ela continua orbitando, e ela não chega a cair, entende? Você vai para casa com aquela ficha ainda em órbita, e de uma certa forma ficará em órbita para sempre, né? Até que um novo espetáculo que com esse caráter aporético se apresente, né? Então, por hoje é só. Agradeço Luiz Fernando Ramos, Viviane da Costa Pereira, Fábio de Souza Andrade. Muito obrigado por ouvir, e até a nossa próxima edição.